Olá, bem-vindos ao História em Casa e a aula de hoje é a respeito do Renascimento. Tema extremamente importante para a história aí do ser humano, que vai mostrar aí a decadência da Idade Média e vai começar a apontar como que vai ser a Idade Moderna, tá certo? Então vamos para o contexto do que a gente vai estudar aqui, né? Primeiro, a gente vai ver que a Europa passa aí por transformações a partir do século XI, né? A gente vai ter as cruzadas do século XI ao XIII, que vão ser muito importantes para as transformações na Europa. Tem vídeo aqui no canal, tá? Depois a gente vai ver que o século XIV ele é extremamente importante e decisivo na história europeia. Por quê? A Europa vai passar por diversas crises, entre elas relacionado à guerra, relacionado à fome e relacionado à peste negra também. Então vai dar um balanço ali na sociedade europeia no século XIV. E aí a gente precisa entender qual é a estrutura social dessa época e o que está acontecendo aí no século XIV. Então vamos lá, a igreja que está no topo da pirâmide social, ela agora está um pouco fragilizada. Por quê? Porque ela sofre ameaça de invasões em suas terras pelos camponeses. Então ela precisa se fortalecer de alguma forma. Segundo, os nobres estão extremamente fragilizados também. Muitos morreram nas cruzadas, muitos morreram das doenças, né? E também gastaram muito dinheiro, sua fortuna foi nas cruzadas, então eles estão arruinados. E aí isso se agrava com as revoltas camponesas, com as rebeliões camponesas aí do século XIV também. Então, igreja e nobreza estão fragilizados. E por outro lado, dentro das cruzadas existe um grupo social que se fortalece, que é a burguesia. Só que a gente vai pegar esses três elementos, igreja, nobres e burguesia, e vai pegar um carinha ali que se chama rei, que tem o título de rei, e esse cara vai precisar se fortalecer para conseguir segurar tudo isso, para auxiliar a igreja, para auxiliar os nobres e para auxiliar aí a burguesia. O que o rei vai fazer? O rei precisa se fortalecer, ele não é o topo da pirâmide social ainda. Mais para frente a gente vai ver o absolutismo, que aí ele se coloca no lugar de topo na pirâmide, mas aqui ele ainda não é. Então como que ele vai se fortalecer? Fazendo acordos com esses grupos aí que eu citei. Então primeiro, com a igreja. O que ele pode fornecer para a igreja? Ele pode fornecer isenção de impostos e proteção. E a igreja, o que vai dar para ele? O suporte para que ele seja aceito como rei por essa sociedade cristã da época, tá? E os nobres? O que o rei, que é da mesma classe social, vai poder oferecer para esses nobres? Qual a troca que pode ser feita com esses nobres? Então o rei pode deixar os nobres sem pagar imposto e ainda mais pode dar alguns cargos que só a nobreza pode, que é ser o conselheiro do rei ou fazer o grande conselho com o rei, porque os nobres são letrados, serem ministros do governo do rei, tá certo? Administrar certas regiões, como condados, que vocês vão entender mais para frente, e também fazer parte do exército do rei. Porque o nobre é o cavalheiro. O nobre, ele é esse cavaleiro que ele é preparado para a guerra na Idade Média. Então o nobre não vai pagar imposto, vai participar do conselho, vai ter seu cargo como ministro e vai mandar seus filhos para o exército para tomar conta do exército do rei. Tá certo. E a burguesia? A burguesia injeta dinheiro a partir de impostos, financia esse rei, e o que ela tem em troca? Ela vai ter em troca essa facilidade no comércio que antes era mais difícil, tá? Então aí a gente vai ver uma estrutura comercial sendo fortalecida para que esse burguês possa fazer dinheiro e a partir daí pagar impostos e financiar essa estrutura a partir do século XIV. Tá certo? Então vamos lá entender agora o renascimento comercial, tá certo? Então vamos lá. O renascimento cultural. O renascimento cultural, ele vai mesclar características da antiguidade clássica com a cultura religiosa feudal. Então, o que é essa antiguidade clássica? Os moradores
ali da Idade Média, ali no século XIV, vão olhar para a sua sociedade, vão olhar para o passado e ver, meu, a gente não sabe fazer o que o pessoal fazia. Olha a estrutura que a gente tem aqui, um coliseu, todas as estruturas construídas por gregos e romanos, eles não sabem fazer. Então essa busca pela antiguidade clássica, estudar a antiguidade clássica para conseguir desenvolver a partir de então, né? Então observar para aprender e aí se refazer. Por isso renascimento cultural. Que vai ter tudo a ver também com o renascimento comercial, que a gente estudou nas aulas anteriores, porque é o comércio que vai ser importante para essa troca de cultura entre Oriente e Ocidente principalmente, e essa troca cultural constante que vai ter aí. Quem que vai financiar o renascimento cultural? Dois grupos, a igreja e os burgueses. Tá? O burguês ele financia porque ele tenta comprar título de nobreza. Ele quer ser aceito no meio nobre. E não é. Então, quando ele começa a mostrar do que ele é capaz, alguns conseguem comprar título de nobreza. E a igreja? A igreja tem uma receita muito grande até hoje por causa das obras construídas ou feitas na Idade Média. Se a gente pegar a capela ali de São Pedro no Vaticano, quantos turistas não vão por dia e deixam suas contribuições lá para ver as obras que foram pintadas nesse período do renascimento cultural, tá certo? E aí esse investidor ou esse financiador, né, o patrocinador, ele vai receber o nome, ele é um mecena. Então a pessoa que financia a obra nesse período fica conhecido como mecena. E o seu ato de financiar a obra fica conhecido como mecenato, tá certo? Então a gente vai ver aí que no finalzinho ali no século XV, século XVI, vai surgir um cara chamado Johannes Gutenberg, que vai ser extremamente importante para a difusão do conhecimento na época. Por quê? Esse cara vai inventar a prensa de tipos móveis. A partir de agora, livros não precisavam mais ser feitos por monges copistas que ficavam ali escrevendo o dia inteiro. Agora os livros podem ser copiados por uma prensa de tipos móveis. Eles montavam uma folha, uma página numa prensa e colocava a folha, passava a tinta e prensava essa folha no que eles montaram. E dessa forma a gente tem a folha. E era só copiar várias. Mas aí, imagine só uma coisa. Para fazer uma Bíblia, por exemplo. Uma Bíblia vende bastante. Então eu não vou montar uma página, desmontar para montar a próxima e sempre ter que montar. Eu quero guardar essa página que eu montei. E aí isso é de ferro. Imagina, era um galpão só para guardar as páginas da Bíblia para depois prensar de novo. E aí vai haver uma difusão muito grande dos livros, um barateamento dos livros também aí nessa época, tá bom? Então vamos lá para a gente finalizar essa aula a respeito das características do Renascimento, tá certo? Então, primeira característica, naturalismo. Né? Então vão começar a pintar o ser humano em seu natural e fazer estudos da natureza e também de animais, como plantas também, tá certo? Então pintar o ser humano em sua forma natural, tá bom? Esse é o naturalismo. Segundo ponto de característica, antropocentrismo. Ser humano, centrismo no centro. Então vai ser a valorização do ser humano. O ser humano como sujeito do seu destino, colocando-o no centro, tá certo? Então a partir de agora, por exemplo, se a gente pegar a ideia das grandes navegações, um rei que está financiando, gastando muito dinheiro nas grandes navegações, ele não pode ir no incerto, se der errado foi Deus que quis assim. Não, eu vou estudar cientificamente para ter razão, para chegar a uma verdade, para que não dê errado. Então o homem está no centro desses estudos, tá? Não necessariamente agora o Renascimento vai negar Deus. Isso daí vai vir lá no Iluminismo, não aqui no Renascimento, tá certo? Terceira característica, classicismo.
como eu falei para vocês aqui, é a valorização da cultura greco-romana, voltar a estudar o que já fizeram para entender como que eu posso fazer, pegar as obras antigas de Grécia e Roma e ficar olhando, estudando, tentando entender como que aquilo foi produzido para que a gente tenha um avanço na nossa produção também. Próximo ponto, racionalismo, ter a razão como fonte de verdade sobre as coisas, né? E também valorizar aí o pensamento crítico humano para chegar à verdade, tá certo? Depois nós temos o individualismo, que é reconhecer a capacidade, o talento e a criatividade do ser humano, então reconhecer essa potencialidade humana. E por último, um dos mais importantes aí, que é o humanismo, né, que vai valorizar o ser crítico e vai potencializar as condições humanas. Então é um estudo para aumentar e potencializar as condições humanas. A gente vai ver aí alguns nomes, entre eles Leonardo da Vinci, extremamente importantes para esse processo. Pessoal, esse é o início das aulas de Renascimento. Nós faremos mais algumas outras para dar sequência. Até mais!